Olá! Na aula de História de hoje, a gente vai usar o livro. Eu avisei logo cedo que a gente ia usar o livro, não é? Eita, esqueci a página. Lembrei! Fui dar uma filada. É página, brincadeira, página 53 e página 55, né? Onde a gente vai ter o exercício lá. Muito bem. A aula de História de hoje eu vou ter que fazer de uma forminha diferente, que tem algumas coisas que o vídeo tá bem curtinho, aquele vídeo explicativo, mas eu vou explicar outras coisas, não é, de uma maneira diferente, né? Na verdade, só vou ficar sentado porque eu vou ler alguma coisa lá do livro para vocês, né? Então, muito bem. Vamos lá que a aula de História está começando. Vem-se embora. Vai ter matemática? Hein? Será que vai ter? Não sei. História. Rotas comerciais. A gente ainda vai continuar falando sobre o comércio. Conteúdo desse vídeo. Vamos conhecer quais as primeiras rotas comerciais, conhecer os povos pioneiros nessas rotas. Vamos entender o motivo das rotas para o Oriente. Rota comercial vai ser o nosso ponto 1, onde a gente vai entender o que é e como elas surgiram. Os fenícios é o nosso ponto 2, que são os pioneiros no comércio e das rotas comerciais. Rotas para o Oriente é o nosso ponto 3. A gente vai falar disso por causa das especiarias e a seda. Ponto 1. Rotas comerciais. Surgimento. Com a formação de alguns impérios, a necessidade de comércio aumentou. Quem tivesse mais produto vendia e lucrava mais. Assim, alguns povos começaram a buscar comércio em outros lugares, levando as viagens comerciais para mais longe. A expansão dessas viagens se chamou rotas comerciais. Vamos a uma explicação. A partir do momento que os impérios começaram a crescer, que eu falei na última aula sobre a Babilônia e o Egito, bem rapidamente, as pessoas precisavam de mais comércio, precisavam ampliar o comércio. Então, como é que foi que houve essa ampliação? Através das rotas, viajando para mais longe para levar os produtos que eles produziam para mais longe. Então, essa expansão, esse aumento das viagens indo para mais longe, se chamou rotas comerciais. Então, rotas comerciais foi a expansão das viagens comerciais. Ponto 2. Os fenícios, que foram os pioneiros. Os fenícios moravam em uma região que não era boa para o plantio. Desse modo, eles se destacaram no comércio. Eles eram bons na fabricação de tecidos, joias, perfumes, objetos de marfim, madeira e metal, os quais eram comercializados em outros lugares como o norte da África e Europa. Eles navegavam, em grandes barcos chamados galés, que utilizavam velas e grandes remos. Neles chegavam a vários lugares, principalmente no Mediterrâneo, onde comercializavam seus produtos e fundavam colônias. Então, uma explicação bem rapidinha. Os fenícios, eles moravam aí onde tem esse mapa, onde está pintadozinho de verde, que não era uma região que era muito boa para se plantar, porque era uma região muito seca, ok? Então, aí eles desenvolveram um sistema de comércio muito bem evoluído, Eles eram os melhores comerciantes, E eles construíram esses barcos, Que se chamavam galés, que era para levar os produtos para mais longe. Professor, e eles levavam isso para onde? Para onde tem essas linhas vermelhas aí, principalmente. E alguns desses pontos em branco é onde eles formavam colônias. Essas colônias onde eles começavam a ter uma influência maior, a dominar o comércio, para vender mais os seus produtos. Então, os fenícios eles foram os pioneiros
né, nas rotas comerciais. Por quê? Porque na terra onde eles moravam era um difícil plantio. E quais já eram os principais produtos que eles vendiam? Tecidos, perfumes, joias, objetos feitos de madeira, de marfim, de, de metal. Professor, o que é marfim? Marfim é aquele famoso chifrezinho que tem, alguns elefantes têm, né? Muito bem, vamos continuar. Rota para o Oriente, que é o nosso ponto 3, China e Índia. Não era só no Mediterrâneo que existia comércio. Havia as rotas das especiarias e a rota da seda. Os comerciantes buscavam esses produtos na Índia e na China. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aí. Muito bem. Vocês estão vendo aí algumas linhas, né? Tem as pontilhadas, que são por pontinho, e as que são seguidas. Muito bem. As que são seguidas eram feitas por mar, através de barcos, navios, não só as galés, mas já existiam outros também. Mas as galés ainda eram quem predominava. Muito bem. Era nessa região aí, nessas rotas aí, eles iam para dois lugares: Índia, que está mais aqui embaixo, e China, onde está ali em cima. Muito bem. E professor, o que é que eles iam fazer nesses lugares? Né? Na Índia, eles iam buscar principalmente especiarias. Professor, danado especiarias. Especiarias são produtozinhos que parecem, que a gente pode chamar de temperos, digamos assim, que não existiam em outros lugares e que eram necessários naquela época. E eu vou explicar isso depois, a necessidade das especiarias. Por enquanto, a gente vai ficar só nessa questão aqui. A maioria das especiarias vinham da Índia. E da China vinha o quê? A seda, onde eles cultivavam um bichinho chamado o bichinho da seda, que ele produzia um fiozinho que parece aquele fiozinho da teia da aranha, né? E que ele é mais resistente e eles fabricavam tecido com aquilo, né? Isso é só para vocês terem uma ideia que o comércio ele não acontecia só no Mediterrâneo, lá onde tem o nome aí, Mar Mediterrâneo. Eles também aconteciam lá no Oriente, não é? Lá da Índia e da China. Muito bem. Agora uma curiosidade. Nossa! Antes da chegada dos europeus na América, os astecas que habitavam onde hoje é o México já tinham desenvolvido comércio e rotas comerciais. Né? E a gente vê aí no mapa ao lado em cima, não é, que já tinham os pontos, né, onde haviam essas rotas comerciais, não é, onde havia os comércios, e de vermelho onde já havia o comércio, onde tinham as rotas comerciais, né? E os pontinhos brancos aí onde já tinha o comércio, minha gente. Incrível, né? A gente pensava que os astecas não tinham esse desenvolvimento social todo, mas tinham sim, né? Muito bem. Resumo. Então vamos lá a um resumo geral. Foi rapidinho a aula, né, minha gente? Vamos lá. Estudamos que as rotas comerciais surgiram da necessidade de realizar comércio com lugares mais longes. Os fenícios, em seus barcos chamados galés, foram os pioneiros nas rotas comerciais, levando seus produtos para serem comercializados no Mediterrâneo. Vimos também que havia as rotas para a Índia e para a China, no Oriente. Falamos também que os astecas criaram, antes mesmo da chegada dos europeus, um sistema de comércio. Agora, um videozinho extra. Olá, estou eu aqui de novo e você já deve estar pensando, essa aula de quarta-feira não está tão pouquinha não, né? Não está tão leve não. Mas deixa eu explicar uma coisa que não foi citado no livro, não é? E é importante. A gente falou da expansão do comércio, das rotas lá pelo Mediterrâneo, de se para o Oriente, não é? Atrás de especiarias e seda, né? Dos astecas aqui já na América, que já tinham a prática do comércio, de rotas e tudo mais. Uma coisa
que trouxe benefício nessa troca de povos irem a outros lugares, conhecerem outras culturas, isso foi muito importante. Mas também teve algumas coisas que foram ruinzinhas, né? O que eu vou citar agora fala da dominação de alguns povos sobre outros. Como assim, professor? Ou seja, existia, por exemplo, um império, uma cidade, um lugar onde o comércio era grande, onde tinha muito comércio, as pessoas vendiam muitas coisas, e tinha um pessoal que dizia, olha, naquele lugar ali o comércio é bom, o que é que a gente faz? A gente está perdendo. Não, o que é que a gente faz? A gente vai atacar aquele lugar, aquela cidade ou aquele império, vai dominar e a gente vai ter o comércio para a gente. Naquela época, não é? Já se pagava impostos, não é? Para você ver que imposto não é uma coisa nova, não. Eles já pagavam imposto sobre o comércio, é por isso que os reinos, não é? Eles viviam disso, né? Dos tributos, dos impostos que as pessoas pagavam, né? Que recolhiam. Então, teve muitos conquistadores, né? Alexandre, né? Teve César, que eles expandindo o território de dominação deles, só faziam crescer o império deles, né? Muito bem. Isso foi só uma palhinha para ficar claro, né? Que muitas vezes a dominação e o controle de alguns lugares foi através de guerras, infelizmente. E até hoje o homem ainda faz guerra, né? Mas é muito triste. Mas, infelizmente, dessa vez acabou mesmo a aula de história. Beijos do tio. Fim. Beijo.